Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje o assunto é bem direto ao ponto, né? A Lei Magnitsky dos Estados Unidos. Exato. E como ela foi parar bem no centro de uma, digamos, crise diplomática com o Brasil. Justamente, envolvendo o ministro da STF, Alexandre de Moraes, lá em julho de 2025. Vamos entender isso. Vamos sim. Desmembrar o que é essa lei, sabe? De onde ela veio, como virou essa ferramenta global para sancionar pessoas por violações de direitos humanos ou corrupção. E o que essas sanções significam na prática, né? Porque não é só uma coisa no papel. Não mesmo. Então, nossa missão aqui é essa: entender a lei, por que usaram nesse caso específico do Brasil e o que isso tudo revela sobre temas maiores. Tipo, a nossa dependência de sistemas financeiros, tecnológicos lá de fora, soberania, relações internacionais. É complexo. É bem complexo. Vamos aos fatos, então. Para começar, essa lei não nasceu global, né? Teve uma origem bem específica. Bem específica. Foi em 2012, uma resposta direta à morte daquele advogado russo, Sergei Magnitsky. Que denunciou corrupção e morreu na prisão. Uma história trágica. Exatamente. Então, no início, era focada só nos russos, que eles consideravam responsáveis por aquela morte. Certo. Mas aí teve uma virada de chave importante. Pois é. Em 2016, foi quando veio o Global Magnitsky Act. E aí, o alcance mudou da água pro vinho. Ampliou geral. Totalmente. Deu pro governo americano, pro executivo deles, o poder de sancionar indivíduos, em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar. E por quais motivos? Por graves violações de direitos humanos ou corrupção significativa. E um ponto-chave, é uma decisão discricionária deles, sabe? Como assim discricionária? Não precisa ter um processo judicial, uma condenação lá no país da pessoa que vai ser sancionada. É uma decisão do governo americano. Entendi. E na prática, como funciona? O que acontece com a pessoa sancionada? Imagino que bloqueiam bens nos Estados Unidos. Isso, esse é o mais óbvio. Bloqueio de bens, contas, qualquer coisa sob jurisdição americana. E a proibição de entrar nos Estados Unidos também. Ok. Mas talvez o impacto mais, profundo, seja o que chamam de efeito cascata. Efeito cascata. Como funciona isso? Mesmo que a pessoa não tenha um centavo nos Estados Unidos, ela entra numa lista. A lista SDN, da OFAC, que é o escritório de controle de ativos deles. A famosa lista da OFAC. É essa mesma. E aí, os bancos internacionais, grandes empresas, para não terem dor de cabeça com os Estados Unidos, o que eles fazem? Evitam a pessoa, imagino? Exato. Cortam relações, bloqueiam contas, negam serviços. Fica muito difícil para a pessoa acessar o sistema financeiro global, crédito, pagamentos. Nossa, e isso ficou bem visível no caso do ministro Moraes, né? Teve aquela história dos cartões de crédito. Foi um exemplo muito concreto. Os cartões com bandeira americana, tipo Visa, Mastercard, foram bloqueados, segundo as notícias da época. Deixando só a opção de bandeira nacional, no caso Elo. Isso. E isso, escancarou uma vulnerabilidade nossa, né? Como a gente depende desse sistema financeiro global que está todo conectado aos Estados Unidos. E não só financeiro, né? Poderia afetar outras coisas? Em tese, sim. Serviços de Big Techs americanas. Pensa em Meta, Google, Apple. A lei poderia ser interpretada para suspender serviços para pessoa sancionada também. É um alcance bem vasto. Impressionante. Bom, vamos então para o caso específico. Julho de 2025, o Tesouro Americano anuncia sanções contra Alexandre de Moraes. Quais foram as alegações formais ali? Olha, as acusações foram pesadas. Incluíam campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias, que eles classificaram como violação de direitos humanos, e processos politizados. E eles citaram exemplos concretos? Citaram decisões dele contra redes sociais e a atuação geral no contexto da investigação da tentativa de golpe aqui no Brasil, né? Aquela de 8 de janeiro. Aqui a situação fica bem complicada, porque as narrativas são totalmente opostas, né? De um lado, o governo americano que aplicou a sanção, na época, a administração Trump. Exato. E eles usaram uma linguagem fortíssima. Chegaram a classificar o Brasil como uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional dos Estados Unidos. Nossa,
E ainda impuseram tarifas extras sobre produtos brasileiros, né? Sim, 40% a mais. Essa visão, que era muito alinhada com a narrativa do ex-presidente Bolsonaro, aqui, basicamente dizia que as ações do Moraes estavam minando o Estado de Direito, a liberdade de expressão, aquela coisa da perseguição política. Entendi. Mas e a outra visão? A perspectiva aqui do Brasil? Bom, aqui dentro, especialmente vindo do STF e de setores que apoiam a atuação do tribunal, a defesa é que essas ações não foram arbitrárias. Seriam respostas legais. Isso, respostas legais a crimes que estavam sendo investigados. Coisas sérias como ataques à democracia, disseminação de fake news em massa e, claro, a própria tentativa de golpe. O argumento é que era preciso agir para proteger as instituições. Então é um choque direto de interpretação. O que um lado chama de censura opressiva, o outro chama de defesa da democracia. Exatamente. E a reação aqui no Brasil foi, claro, muito forte. Imagino. O que aconteceu? Bom, teve críticas públicas, né? O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, questionou a falta de uma justificativa mais clara, mais detalhada para a sanção. E ele até mencionou a possibilidade de o Brasil criar leis anti-embargos. Leis anti-embargo? Para se defender esse tipo de coisa. Exatamente, como uma forma de resposta de legítima defesa econômica, como alguns colocaram. O episódio todo acabou jogando luz nessa nossa dependência, né, financeira, tecnológica, e intensificou o debate aqui dentro sobre soberania. Faz todo sentido. Então, tentando amarrar tudo. A Lei Magnitsky nasceu específica para a Rússia, mas virou uma ferramenta global, unilateral e bem poderosa dos USA. Poderosa e com efeitos que vão muito além de congelar umas contas nos Estados Unidos, né? Afeta a vida financeira, digital da pessoa de forma bem ampla. Mas criou essa crise diplomática toda baseada em visões completamente opostas sobre o que estava acontecendo no Brasil, em termos de democracia e liberdade. E mais do que a crise em si, levantou perguntas fundamentais, né? Sobre essa ideia de extraterritorialidade da lei, um país aplicando sua lei fora de suas fronteiras. Quais os limites disso? E os limites da soberania nacional, especialmente hoje, nesse mundo digital todo interconectado. Pois é. Ficou muito claro como uma lei interna de um país pode, de repente, impactar profundamente a política, a economia de outro, dada essa nossa interdependência toda. Exato. Isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Pensando nessa vulnerabilidade que ficou tão clara, essa dependência de sistemas que não controlamos, que outros mecanismos, talvez, ainda não tão debatidos, os países poderiam pensar para garantir mais resiliência, para proteger suas funções essenciais contra essas sanções unilaterais, nesse mundo tão conectado que a gente vive. É a grande questão que fica, né? Como construir essa resiliência sem se isolar, mas também sem ficar tão exposto. Um desafio enorme.